convite da CIPA para esse evento de PEP da CEPAT. Meu nome é Aline Evelyn. E meu nome é Ingrid. Então, hoje, sejam bem-vindos ao Pod Infecto, que é novinho, gente, o nosso podcast sobre infectologia. E o nosso tema vai ser sobre PEP. Para começar, a gente vai fazer um joguinho para ter um negócio mais descontraído. Tem aqui na tela esse QR Code. Quem puder escanear para a gente fazer esse joguinho que vai ser explicando todo mundo. Vai ser bem divertido para a gente saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe do PEP, para começar a gerar as dúvidas. Esse quiz, ele vai solicitar para vocês se identificarem. Se vocês não quiserem colocar o nome, vocês podem colocar um pseudônimo, mas vai ter brindinhos para a pessoa que se sair melhor, hein? Tem brindinhos. Quando vocês escanearem, vocês me deem ok para eu ir para outra tela, então. Ele já assinou aqui. Eu acho que eu não tenho como baixar o número. Se eu conseguir. Na câmera do celular. Eu essa casa não mexi ainda. Deixa eu ver. Aqui coloca o isso. Quem não conseguir pode acessar direto da internet, é só colocar menti.com. Eu coloquei só para dar uma facilitada. Mas porque o meu aqui está pedindo só números. Ah, tá, está pedindo um código, né? Quando eu passar para outra fase, eu libero o código para vocês. Pode já. Tá, então se já acessou e deu lá naquele menti.com, é isso mesmo. Isso, todo mundo menti.com, é isso mesmo. Posso sair dessa tela aqui já? Então vamos lá. Esse daqui, lá em cima, 23939844 é o código. 23939844. Eu sou míope, mas eu acho que é esse mesmo. Eu pedi para me enxergar bem lá. 215. O que no 215? Já entrei. Isso aí. Foi? Uma pessoa saiu? Acho que foi eu que saí, né? 2, 3. Aí fica chega essa tela. Isso, aí vamos aguardar todo mundo acessar para a gente começar as perguntinhas. Vamos lá. 2, 3, 9, 3. Cadê eles? É nessa tela que vai. Isso mesmo. Ele fica caindo. Pode falar. 2393. 9844. Isso, 2393 9844. Aí tá. Acesso. Foi? Então vamos em. Foi? Tá. Então vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta. Pergunta número 1. O que é? Quanto tempo devo tomar o medicamento para o PEP? 28 dias? Uma semana? 15 dias? 10 dias contando com o dia do incidente ou 45 dias? Responde pra você, Tati? Não, aí no celular tem as alternativas. Não, mas aí é pra gente tirar dúvidas mesmo. Pode? Eu acho que eu cliquei alguma coisa aqui. Tem isso na tela? 32 segundos. Quantos dias será? Tem tudo na tela. Eu já cliquei nisso. Não, mas aí a gente gerar dúvidas mesmo nesse primeiro momento. A gente sabe o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Todo mundo votou. Todo mundo votou. Vamos ver. A gente teve 2 certos. Eu coloquei. Eu acho que eu apertei sem querer, foi alguma coisa. Cake. O cake tá na frente. Cake. Agora, Depois a gente vê quem tá aqui. Vamos para a próxima pergunta.
Calma que eu vou ficar depois de Então vamos lá. São a mesma coisa, porém diferem na dosagem dos medicamentos. Alternativa B. A PrEP é utilizada após possível contato com o HIV e a PrEP para pessoas com alto risco de contrair o vírus. Alternativa C. Enquanto a PrEP tem como efeito diminuir os efeitos adversos durante o tratamento, a PrEP visa diminuir a carga viral. Alternativa B. A PrEP consiste na combinação de 3 fármacos e a PrEP 4, por isso tem um tratamento mais curto. Ou nenhuma das anteriores. Tudo bem. Alternativa A, a mesma coisa. Alternativa B é utilizada após possível contato com HIV. A PrEP tem como efeito diminuir os efeitos adversos durante o tratamento. Foi. Tivemos bastante acertos. Bastante acertos. Cake continua na liderança. Ai, E o Clipe em segundo lugar. Clipe, Clipetidinho, Clipe Cake, Eu. estão ali. Cake Clipe. Vamos lá, próximo. Disputa acirradíssima. Quais os efeitos adversos mais comuns do dolo PHB? Ó, cefaleia, vômitos e náuseas, diminuição do nível de plaquetas, diarreia e febre, diminuição dos níveis de linfócitos e aumento de bilirrubina, poder haver macos, que são as manchas na pele, ou prurido e rouquidão. Prurido e rouquidão. Tempo na tela. Eu não sei nada disso. Mas vai descobrir agora. Eu vou descobrir agora. Vai descobrir agora. Essa pré e essa. Nossa, esse cake tá Cake bom. Tudo. Gente, esse cake... Lene passou clipe. Agora é disputa acirrada entre Clipe e Lene. A PrEP HIV pode ser considerada uma vacina? Sim, se administrada junto com a AZT, que é a zidofudina. Sim, se administrada até 2 horas, já que não é carga viral. Alternativa C, não. Alternativa D, sim, se administrada previamente ao AZT, que é a zidofudina. E alternativa E, sim, se administrada junto com o ritonavir. Eu vi. Alternativa A, sim, se administrada com AZT, que é a zidofudina. B, sim, até 2 horas, como não há carga viral. Alternativa C, de jeito nenhum. Alternativa D, se administrada antes do AZT. Ou alternativa E, se administrada com o ritonavir. E aí, Segundo nossa, o pessoal tá muito bom. Acertou. E a pontuação? E ninguém vai bater o bolo, ninguém vai bater o cake. Cake, ó. Cake, Lene Ricardo. O Ricardo já está subindo a 3ª colocação. Olha. O pessoal dá tempo de virar o jogo. É, Dá tempo. 3 questões. No caso de pacientes com disfunção renal, o tenofovir é substituído por qual antirretroviral? Ritonavir, didanosina, atazanavir, lamivudina ou a zidofudina? No caso de pacientes com disfunção renal, e aí o que a gente faz? Administra o ritonavir, a didanosina, o atazanavir, a lamivudina ou a zidofudina. Tempo na tela. Isso é uma coisa que eu nunca mexi com medicamento HIV. Não sei nada disso.
a gente teve 3 acertos. Quem foi? Última questão. Será que cake prevalece no ranking? No caso de pacientes intolerantes ao dolutegravir, opta-se por enfubertida, didanosina, ritonavir ou darunavir. Essa daí é uma colherzinha de chá para vocês, hein? Porque tem 2 respostas certas. Duas respostas certas, que são 2 antirretrovirais. Pra não falar que ninguém acertou. Então essa é a deixa, tá bom, pessoal? A gente teve 4 acertos. 4 acertos, muito bom. Ah, eu acredito. Então é esse. Por enquanto ainda tá ok. Por enquanto, cake. Cake Lane disputa se E a última? Cake, depois a gente vai descobrir. Eu vou ver quem será que é o cake. Qual o esquema PEP preconizado para gestantes? Zimamudina, lamivudina e ritonavir. Mas aqui eu não enxergo. Alternativa B, ribavirina, enfuvertida e atazanavir. Alternativa C, lamivudina, tenofovir e dolutegravir. Ou alternativa D, enfuvertida, zidofudina e ribavirina. Tá me xingando no meio. Eu não te Palavrão aí. Não pode? 27 segundos. Tempo na tela. E a cola aqui, agora eu vou ler a cola. Mas eu acho que você não leu antes. Essa aí. Todo mundo votou. Todos erraram. Qual é a resposta? Eu não entendi. A resposta era lamivudina, tenofovir mais dolutegravir com 2 Eu acertos. acertei. Se o Kate acertou de novo, o Kate acertou de novo. Cake na liderança. E o Kate ganhou. Quem é o Meu. Kate? Nossa, Arrasou. Deixa eu pegar. arrasou. Arrasou. Sucesso. Como o Cake liderou aqui, vai ganhar um brinde, tá bom? Nosso presente do Pod Infecto. Com direito à escolha. Obrigado. Parabéns, Cake. Obrigado. Parabéns. Agora a gente vai ter o conteúdo de fato dessas perguntas, né? Essa aqui era só pra gente ver se a gente conhece, se a gente não conhece, pra gerar as dúvidas, pra gente ver o conteúdo. Agora que a gente já fez essa parte mais legalzinha, Aline, você pode contar pra gente um pouquinho sobre a estrutura do HIV, pra gente começar a falar de PEP? A gente vai assistir um pouquinho pra frente. Então vamos lá, pessoal. Para a gente falar de PEP, a gente tem que entender um pouquinho a estrutura do HIV. Senão a gente não entende onde agem os antirretrovirais. Tá? Então, o HIV é vírus da imunodeficiência humana. Então, assim, vamos fazer uma comparação com uma laranja. Então, todo mundo pensando numa laranja. Todo mundo pensando numa laranja. A casca da laranja consiste no envelope. Tá? Então, o que seria a casca da laranja? Essa parte avermelhada. Aqui é o envelope viral. O envelope viral ele possui 2 estruturas que a gente chama de glicoproteínas. Se vocês lerem alguma coisa, será GP. GP de glicoproteína. Essa parte mais externa, nós temos a GP120, que parece um pezinho, é redondinho. Aqui, como se fosse uma perninha, a gente tem a GP41. Este consiste o envelope viral, ok? Que é a casca da laranja. Agora a gente vai para a parte branca, que é o bagaço da laranja. O bagaço da laranja consiste nessa parte amarela aqui, que é chamada de matriz do HIV. A matriz do HIV ela é composta pela proteína, pela P17. Aqui vocês estão vendo que tem essa estrutura azulzinha. Aqui eu considero o coração da célula, né, Ingrid? O coração da célula seria o coração de uma célula humana. No caso, vai ser o coração da estrutura do HIV. Então aqui a gente chama de capsídeo. Então o capsídeo ele é composto do quê?
de 2 fitas de RNA, tá? Então, 2 fitas de RNA. Mais 3 enzimas importantíssimas. Quais são essas 3 enzimas? Integrase, protease e transcriptase reversa. Por que a gente tem que saber esses nomes? Porque os antirretrovirais, eles agem diretamente nessas enzimas do HIV. Então, se a gente não sabe, não conhece, a gente vai ouvir um monte de nome que a gente vai achar que é tudo a mesma coisa, vai acabar tomando medicamento e é importante a gente entender. Bom, Perfeito. Então, só a título de curiosidade, o HIV faz parte da família Retroviridae e ele está no gênero Lentivírus. E ele é a base patológica para a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Para a gente posteriormente entender o mecanismo de ação dos antirretrovirais, é bom a gente conhecer os genes do HIV. Os genes importantes, então, são os genes estruturais, que são o GAG, o ENV e POL, mas eles também têm genes regulatórios e genes acessórios. O que vão fazer esses genes? Esses genes vão ser os códigos para a formação das proteínas com funções ou estruturais ou funções enzimáticas. Primeiramente, o GAG ele vai dar origem então à matriz, que a Evelyn falou, ao capsídeo, ao núcleo capsídeo e à proteína P6. O ENV vai ser a parte mais voltada para o envelope, então vai ser a superfície GP120 e a transmembrana. Então, essa parte do GAG e do ENV faz parte então da parte mais estrutural, que vai dar origem então ao capsídeo e o envelope celular. O POL é o mais importante. O gene POL vai dar origem a 3 proteínas, que foram as proteínas que a Evelyn já falou da importância. Que é a transcriptase, a integrase e a protease. Essas proteínas são proteínas com funções enzimáticas, que é fundamental para o ciclo de vida do HIV. E a Aline vai bem falar para a gente agora como funciona. Pode soltar o vídeo ou você quer falar comigo? bora pessoal, vamos lá. Então aqui é o ciclo de replicação do HIV. Aqui é o vírus, tá bom? Essa estrutura circular, tá? Sendo que cada etapa, é importante que a gente saiba cada etapa do ciclo de replicação. Senão, novamente eu falo, a gente não entende o esquema dos antirretrovirais, da PEP. Aqui nós temos essa célula arroxeada que são os linfócitos, tá? Então o HIV, se quiser dar uma paradinha aqui, por gentileza, o HIV, ele no início do ciclo dele, ele tem predisposição, ou seja, ele tem um tropismo, ele tem preferência pelos macrófagos, que são células de defesa. Aline, só comete macrófagos? Não. O HIV, ele pode estar presente em todas as células do corpo. Células do sistema nervoso central, células do intestino, hepatócitos, que são as células do fígado, porém, eles têm uma preferência pelos glóbulos do sangue, tá? Então, na verdade, são os macrófagos e os linfócitos, tá bom? Então, aquela estrutura arroxeada é o linfócito T. Muitos eu acho que já ouviram falar de linfócito T. CD4, CD8, o que é isso? A gente não falou que tem a casca da laranja? Tá? Então, vamos imaginar a célula também como uma casca. As células, elas têm receptores que funcionam como se fossem cadeadinhos e o vírus que é a chave vai se ligar. No caso dos linfócitos T, eles têm os cadeadinhos que são chamados de CD4, são receptores de membrana que a gente fala, ok? Tá dando para entender? Então vamos lá, segunda etapa. Aqui essa parte amarelada, então a gente tem aqui no caso receptores CD4, tá? E aqui a gente chama de correceptores. Estes correceptores, eles vão auxiliar também na fusão, que a gente fala no acoplamento do vírus com os linfócitos. Gente, lembra que a gente falou da GP120? A GP120 é essa estrutura aqui, como se fosse um pezinho. Receptores CD4. O que acontece? O vírus vai lá e ó, se conecta. Tá vendo essa estrutura aqui, ó, azulzinha? Ela tá aquela encaixadinha, aquele jeitinho brasileiro para ele conseguir ter uma fixação correta. Tá? Então a gente tem a união do correceptor, tá? Ó, teve o encaixe, ok? Aí vai a perninha do HIV, essa estrutura a gente chama de GP41, tá bom? O que vai acontecer? A GP41 ela vai ter uma mudança conformacional e o que ela vai fazer? Ela
HIV da célula. Tá vendo? Aí o que aconteceu? Vai criar fusão, aqui é o envelope do HIV com a membrana plasmática da célula. Quando tem essa fusão, o capsídeo, que é aquela estrutura que a gente falou que é o coração do vírus, ele vai se abrir. Vai liberar as 3 enzimas, que é onde o antirretroviral age, integrase, protease e transcriptase reversa. E as 2 fitas de RNA. Essa aqui, pessoal, é a transcriptase reversa, certo? A primeira enzima que a gente vai falar. Ela tem 2 subunidades. A marronzinha, ribonuclease H, que é aqui a polimerase. Você dá uma pausa aí, por gentileza. Tá vendo essa estrutura aqui amarela? Essa estrutura amarela é a polimerase. O que ela faz? Ela joga DNA para o vírus. Então, assim, para haver uma replicação, é necessário que tenha DNA. Só que o vírus, ele não tem DNA. Ele está na desvantagem porque ele só tem RNA. Aí, quando ele entra na célula, ele vai falar assim, eu preciso fazer algo para me replicar. Eu já estou aqui dentro da célula humana. Eu vou tentar driblar o organismo humano. O que eu vou fazer? Ah, já sei. Essa célula aqui produz DNA. Eu vou lá chegar nela e vou falar assim, tem como me ajudar e dar um material genético, uma fita de DNA? Ok. Aí a polimerase, como é muito boazinha, essa estrutura amarela vai falar, top, você quer uma DNA? Aí ela deu um DNA para ele, que é essa parte azulzinha. Ele conseguiu o que ele queria. Só que ele precisa do quê? De 2 fitas. 2 de DNA. O que ele vai fazer? Próxima etapa, Ingrid, por gentileza. Ele quer o RNA? Não. Aí ele vai passar aqui na ribonuclease H e vai falar, me solta do RNA, porque eu só preciso de DNA. Vai voltar de novo, vai ganhar mais uma fita de DNA. Agora tá do jeito que ele quer. Enganou, ele enganou. Enganou, ele mentiroso, total. Aí, a gente pode parar, você dá um pauzinho, por favor. Aí vai entrar uma segunda enzima. Qual que é a função dele? Ele quer o quê? Ele quer entrar no núcleo da célula. Ele quer dominar. Ele não quer só pegar o DNA, ele quer dominar toda a estrutura humana. Aí vai entrar a segunda enzima, que é a integrase. A integrase, ela vai clivar, vai dar 2 piques, tá, nesse DNA, para poder se encaixar direitinho. Então todo mundo pensar que está todo mundo numa roda de mão dada. Ali está funcionando o material genético da nossa célula, as cadeias. O HIV tem que entrar. Então o que ele faz? Ele vai tentar entrar na hora e falar, dá licença que eu vou entrar aqui, para pegar o material genético e pôr. Só que, vamos dar um exemplo, é como se a mãozinha do HIV tivesse fechado. Aí a integrase, ela vai lá e vai cortar, vai abrir tipo a mãozinha do HIV para poder dar uma boa conexão com as mãozinhas. Aí eu tocando a integrase. A integrase vai pegar esse material e vai levar, vai cortar as extremidades e vai levar lá para o núcleo da célula, que é onde está todo mundo de mãozinha dada. Ele vai entrar, vai falar, dá licença que eu quero ficar aqui. E conseguiu entrar no núcleo da célula. Conseguiu já o que ele queria. Uma vez que o material genético do vírus ele está lá, não tem mais como voltar. Ele já dominou. Essa estrutura vermelha a gente chama de RNA mensageiro. O que acontece? Dá uma pausa aí, por gentileza. O RNA mensageiro a pessoa do núcleo ele é muito ocupado. Então ele não tem como montar, ele não tem como sair da célula. Então o que ele vai fazer? Olha, já que eu estou aqui, eu que mando. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que ele precisa para fazer um vírus. Ó, RNA mensageiro, ó. Eu preciso, para fazer uma cópia de mim, 3 enzimas, 2 fitas de RNA, eu preciso de um envelope, eu preciso de uma matriz. Ah, só isso, ok. Beleza, pode pedir para o RNA mensageiro ir lá para o citoplasma que ele vai montar um vírus para você. Ok, beleza. Aí, haja a última enzima, que é a protease, que ela vai cortar em proteínas menores e vai fazer o vírus. A protease não só forma, como ela matura o vírus, porque se o vírus estiver imaturo, ele não age. Como última etapa, então ele vai colocar as 3 enzimas, as 2 fitas de RNA, vai colocar a matriz, vai colocar o envelope e como que é este envelope, que é a última parte, ele vai quando sair da célula, ó, ele já forma a parte mais externa. Ok? E aqui a gente tem o ciclo do HIV. Agora, vocês não receberam, mas depois a gente entrega, que era trazer os cartõezinhos que iam conter
ter uma sigla, que é uma sigla que daqui a pouco a gente vai já dar tá. Que é uma sigla que a gente durante o atendimento a gente pensar qual seria o fluxo de uma pessoa que sofresse um acidente ocupacional. O nosso tema é PEP. O PEP é a profilaxia de exposição pós o HIV. Então, após o possível contato com o vírus do HIV, a indicação é o início do PEP. E aí teria essa sigla aí, que é o METL. E aí a Aline já vai explicar pra gente o que significa o M e o E. A gente vai fazer envelopes. Então, pessoal, todo mundo está com o cartãozinho METR. Tá, então, pessoal, vamos lá. M, se a gente for ver a primeira sigla, M. M vem de material. Então, a gente fez assim um método para vocês tentarem guardar. Se algum colega, até vocês mesmos lembrarem disso, o que eu tenho que me preocupar? Então, aqui a gente tem METR, aqui embaixo. M vem de material. Qual que é o material biológico que transmite o HIV? A gente já está cansado de falar que é saber por relação sexual, por sangue, e a gente quer fugir disso. Não tem só por relação sexual e por sangue. Então vamos ver os outros, né, que não é tão difundido. Então vamos supor a equipe da enfermagem, limpeza aqui, segurança do trabalho, e o senhor? Zelador. Ótimo, ótimo, porque às vezes tá tudo corrido aqui no hospital, eu vou lá pedir para o senhor da zeladoria, e agora o que eu faço? Eu tive um acidente. O senhor vai estar lá ajudando, né, mostrando o fluxo. Então o que é importante? Ele. Então ele a gente tem, o que é importante? Líquidos de seroses. Então o que vem a ser isso? Vamos supor que um profissional esteja fazendo uma punção. Todos já ouviram falar de ascite, aquela barriga d'água? Sim. Ok, algum profissional está fazendo uma punção para aliviar, para esvaziar aquele líquido. Esse líquido, que a gente chama de líquido peritoneal, transmite. Líquido pleural. Pleura é uma membraninha que reveste o pulmão. E tem um líquido ali dentro que é responsável por não ter atrito entre essa membrana e o pulmão. A mesma coisa entre o coração, que é o pericárdio. Então, a mesma coisa. Se o médico vai fazer, às vezes, uma punção para tirar aquele sangue, que às vezes é o que a gente chama de tamponamento cardíaco, essa secreção, este fluido que tem no pericárdio também contamina. Olha quantos que às vezes eles não falam. Líquido amniótico. Quem garante que não pode ter uma gestante? A gente fala que estourou a bolsa. Se entrar em contato, pode estar adquirindo. E o líquor. Uma suspeita de meningite. Então, o neurologista vai lá e vai fazer uma punção. A pessoa ela pode não estar com meningite, mas se ele estiver com HIV e fizer aquela punção, espirrar, pode vir contrair HIV. Agora a gente vai falar sobre os materiais biológicos que não têm risco de transmissão do HIV. Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva e secreções nasais. Mas aí eu pergunto já para vocês e para a Aline que vai responder daqui a pouco. Quando as fezes e o vômito tem presença de sangue, ele está livre de contaminação? O que é? O sangue, por exemplo, saiu o sangue nasal e não contamina? Se a pessoa está segurando o nariz e ela está contaminada de HIV? Ótima pergunta. Mais alguém quer fazer a pergunta? Adorei, Esmeralda, adorei. Então, qual que é a questão que a gente vai falar? Se tiver sangue misturado com qualquer tipo de fluido, transmite. Então, vamos supor, fezes não transmite. Só que agora, se tiver melena, que é fezes com sangue, transmite. Fezes por si só não transmite, mas o sangue presente nas fezes, sim. Um outro exemplo, hematênese. Hematênese é o vômito com sangue. O vômito por si só transmite? Não. Mas se tiver sangue junto com o vômito, transmite ou não? Transmite. Maravilha. Então, vamos seguir, né? A gente tem o próximo que é o T. O T está relacionado ao tempo de exposição. O PEP, o ideal é que o paciente inicie o tratamento preferencialmente 2 horas após a possível exposição ao HIV. Provavelmente não vai ser tão possível fazer 2 horas após, mas a janela é de até 72 horas. Por quê? Essas 72 horas é o tempo que o HIV vai ter para se implantar no organismo. Depois dessas 72 horas, o PEP passa a não ser mais indicado. O que pode fazer? Se for uma exposição sexual,
o paciente pode iniciar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Se passar o tempo da janela do vírus, fizer o teste e der positivo, aí o paciente vai interromper a PrEP e iniciar o tratamento do HIV. Caso contrário, caso seja negativo e esse paciente desejar continuar a ter relações sexuais desprotegidas, ele pode continuar a utilização da PrEP, visando não ter essa contaminação, já que ele está tendo relação com um paciente soro positivo. Ou pode fazer. Esses homossexuais que têm relação constante, assim, e eles tomam isso como tipo uma prevenção. Isso Então, não está presente. aí nesse caso seria a PrEP, não a PEP. Se a gente pensar, até uma analogia que a gente viu juntas, a PrEP seria como se fosse o anticoncepcional do HIV e a PEP seria a pílula do dia seguinte do HIV. Entendeu? Essas pessoas de risco, elas utilizam a PrEP e aí elas podem utilizar por tempo indeterminado. E ele vai ser uma profilaxia para que ela não adquira o vírus. Entendeu? E pode utilizar. Toda vez que eles acham que tem um risco, ele vai lá e tomar. Não, eles têm que tomar sem pausas. A PrEP é constante. E é constante. É liberado normalmente a cada 3 meses, um tratamento para 3 meses. Aí o paciente vai tomar e não pode parar, ele não pode interromper. E aí o ideal, ele começa a fazer efeito para homens 7 dias após a utilização, já depois de 7 dias, e para mulheres 30 dias depois que tem o seu início. É como se fosse um anticoncepcional. Isso. Aí a pessoa, né, então vai tomar a PrEP. Isso. Se a gente pensar no anticoncepcional, se a gente não toma o anticoncepcional certinho, a gente engravida. A PrEP é a mesma coisa, se não tomar a PrEP certinho, a pessoa pode contrair o vírus do HIV e desenvolver uma AIDS. A PrEP é como se fosse esse... A PrEP é esse anticoncepcional. E a PEP, que é o que a gente está vendo agora, é a pílula do dia seguinte. A PrEP é o anticoncepcional. Isso, é isso. E os dois? E é o precoce. Um é pré e o precoce. E os dois têm efeito colateral, né? Os dois têm efeitos colaterais, que a gente É isso que eu ia falar daqui a perguntar, porque eu vejo o pessoal comentando, e eu falei, mas vocês tomam isso assim, por tomar? Eu agora tomo direto. Eu falei, se isso não acaba com a saúde de você? A PrEP, ela não elimina o aviso de contaminação por HIV por injetáveis. É só relação sexual. Injetáveis, ela não previne a contaminação. Então, tem isso das 72 horas. O Hospital Saboia, por ser um hospital porta fechada, ele só atende 2 das 3 indicações da PEP. Quais são as indicações que a gente tem? Alguém sabe? Não? Então vamos lá. A gente tem o acidente de trabalho, né, com materiais perfuro-cortantes, relações sexuais consentidas sem a utilização de preservativos e violência sexual. Aqui no Saboia, por ser um hospital de porta fechada, a gente só atende violência sexual e acidente de trabalho. Acidente de trabalho principalmente para profissionais aqui dessa unidade. Então, se acontecer um acidente de trabalho no Hospital São Luís, aqui no Jabaquara, esse paciente não vai ser assistido com a PEP aqui. Ele vai ter que ir para a unidade de referência dele ou para uma referenciada de ST, e aí lá ele vai retirar a PrEP. Aqui é só para os nossos profissionais e para violência sexual qualquer pessoa que seja internada aqui, hospitalizada aqui no hospital e falar, sofreu uma violência sexual e estiver dentro dessa janela de 72 horas, ela tem que iniciar a PEP. E nós temos o R vem do reagente. Então qual que seria o fluxo? A gente tem até ele aqui mais estabelecidinho. A gente tem que fazer um teste rápido. O ideal é também fazer na pessoa fonte. Normalmente não tem essa possibilidade, então a gente faz o teste na pessoa fonte. Se o teste na pessoa fonte a gente fez e deu positivo, a pessoa tem indicativo de início da PEP. Então ela tem que iniciar dentro dessa janela de 72 horas. Normalmente não tem essa possibilidade de testar a pessoa fonte, mas se der é o ideal. Mas aí a gente pode testar. Por exemplo, se eu e a Aline sofremos um acidente ocupacional, nós vamos fazer a testagem nós mesmos. Se eu sofri um acidente e o meu teste der positivo, eu inicio a PEP? O meu teste. Eu sofri um acidente com material biológico. Eu e a Ingrid. O que acontece? O nosso teste deu positivo. A gente positivou para HIV. E aí
Tem que iniciar, não? Tem que Vai. iniciar. Pepe, quem acha? Não, se deu positivo, não, já. Se deu positivo, tem que fazer o tratamento, não iniciar. Exatamente. Não, positivo, não tem Exatamente. nada. Ótimo. Isso. Já tá Porque a PEP é uma profilaxia. Se a gente deu positivo para HIV, a gente inicia um tratamento para HIV, que pode ser as mesmas medicações para PEP, mas aí não vai durar esse prazo de 28 dias. Que 28 dias é o tempo de vida do HIV, de 21 a 28 dias no nosso organismo. Então, a gente vai iniciar o tratamento. Se deu negativo, a gente vai iniciar, mesmo assim, o tratamento e fazer esse tratamento de 28 dias. Tudo bem? Desculpa a ignorância, me identifica a sigla PEP, por favor? PEP é profilaxia pós-exposição ao HIV. Tudo bem? Que a gente sabe que existe, mas eu não conhecia a sigla. Não, sem problemas. A gente está aqui para a gente tirar essas dúvidas mesmo. Foi surgindo dúvidas, pode falar. Se eu souber responder, eu vou responder. E aí a gente vai falar então agora do mecanismo de ação dos antirretrovirais. Nós temos 5 principais grupos de antirretrovirais com 5 mecanismos de ações diferentes. A gente tem os inibidores de entrada, os inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos e nucleotídeos. Nós temos os inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, os inibidores da protease e os inibidores da integrase. Vamos rodar o vídeo e aí aos poucos a gente vai discutindo o que faz cada um pra ficar mais didático, né? Aqui tem ação de todos os antirretrovirais, né? Isso mesmo. Então, oi? Não, esse aqui não sai, pode sair. Ó, esse é o primeiro, então, que seria os inibidores de entrada. Aquela estrutura em verde da CD4. Eu parei porque já ia passar para o próximo, mas enfim. Os inibidores de entrada não são tão comuns de ser utilizado aqui pela gente. São mais nas próximas classes que a gente vai ver adiante. Mas o mecanismo de ação dele é bem simples. O antirretroviral vai se acoplar à proteína à superfície GP120, que a gente já viu lá anteriormente, e vai impedir a adesão dele na célula humana. Se a gente pensar, o vírus ele precisa do metabolismo da célula humana para ele realizar as suas moléculas para formar novos vírus para infectar as células vizinhas. Se ele não consegue se aderir na célula humana, ele não vai conseguir utilizar esse metabolismo e o processo de infectividade viral vai ser interrompido. É um mecanismo bem simples, é estrutural. Ele vai impedir que a estrutura do vírus se ligue à estrutura da célula, impedindo todo o processo decorrente dessa célula. Aí a gente tem o próximo, que são os inibidores da transcriptase reversa, análogos de nucleotídeos e nucleosídeos. Aí tá colocando os nucleosídeos e aí interrompe a leitura. Essa estrutura verde é transcriptase, né? Isso mesmo. Então, pode falar. O que a protease é a enzima, certo? Protease, transcriptase e a integrase. As 3 são enzimas. O que faria ela não fazer essa replicação, não emprestar? Então, aí no caso é a entrada do nosso antirretroviral, que é essa classe. O que vai acontecer? Os antirretrovirais análogos de nucleosídeos e nucleotídeos, eles vão funcionar como se fossem os próprios nucleosídeos. A gente lembra o que são os nucleosídeos? Os nucleosídeos, só para quem, se tiver alguém que não lembra, é a junção então da pentose e das bases nitrogenadas. E os nucleotídeos têm o grupamento fosfato. O que faz então essas bases nitrogenadas? Essas bases nitrogenadas, um conjunto de cada 3 bases nitrogenadas, vai codificar um aminoácido que vão fazer ligações peptídicas que vão dar origem às proteínas, ou proteínas da célula humana, ou nesse caso, as proteínas virais. Por isso que o HIV quer adentrar a célula, porque o HIV ele não faz proteína, ele faz proteína com a estrutura celular. Então, o que acontece? Esses análogos de nucleosídeos vão funcionar como nucleosídeos falsos. Eles vão se acoplar à cadeia de RNA e a transcriptase, lendo qualquer códigozinho que esteja incorreto, ela vai parar de ler. Então, vamos lembrar dos nucleosídeos. A gente tem a adenosina,
a citosina, guanosina e a timidina. Cada conjunto de 3, a gente tem então um código que vai decodificar um aminoácido, e a gente também tem os códigos de início de transcrição e de finalização. Se a gente muda qualquer pontinho que seja, a transcriptase para de ler esse material genético e ela não vai fazer a formação do DNA. O RNA, se a gente lembrar da síntese proteica, o DNA vai transformar em RNA. Aqui a gente está fazendo um processo reverso. Então, se ele não consegue transformar o RNA dele em DNA, ele não vai conseguir se acoplar ao DNA genético, não vai conseguir se acoplar ao DNA da célula humana. Dessa forma, a célula humana não vai ler esse material genético do vírus e não vai dar origem às proteínas virais. Ou seja, o processo infeccioso ele vai ser interrompido. Só a título de curiosidade, a zidovudina é um análogo da timidina e a lamivudina é um análogo da citosina. Deu para entender? Ou sim? Se tiver qualquer dúvida, a gente volta para... a gente tem mecanismos também de resistência a esse antirretroviral. Então, é qualquer coisa que impossibilite a colocação dele na cadeia de RNA, ou depois de completa essa colocação, acontece alguma eventualidade que ocorra a remoção desse nucleosídeo. E a gente também tem outro mecanismo, outro grupo que também faz a inibição da transcriptase, mas ele faz a inibição de outra forma. Ele vai se aderir com a enzima numa cavidade hidrofóbica, mais especificamente na proteína P66, e aí vai ter uma alteração conformacional. E essa alteração conformacional vai inativar essa enzima. Dessa forma, também o processo de infectividade vai ser interrompido. Vamos para o próximo. A gente vê ali, ó, interrompeu a cadeia. Inibidores, e aí os análogos não possível. Aí tem alteração conformacional, não consegue ler o RNA para transformar em DNA. E os inibidores da integrase. A integrase, se a gente lembrar do que a Aline falou, ela vai juntar o DNA viral com o DNA da célula humana para esse DNA ser livre. Bloqueando a integrase, esse DNA não vai ser adjunto ao DNA humano, e aí ele não vai ser transformado em proteínas virais. E por fim, os inibidores da protease. A protease é a enzima que faz a maturação do vírus. Então a gente tem uma proteína gigantesca inicialmente, que não tem a singularidade do capsídeo, que não tem das proteínas estruturais e nem das proteínas enzimáticas. E a protease que vai fazer o corte para dar origem então a esse material do vírus. Se a gente inibe também a protease, a gente não vai ter a maturação viral e aí não vai dar origem a novos organismos virais, a novos corpos virais para infectar novas células. E aí o processo também acaba sendo interrompido. E aí, aqui já terminou. Então, vamos entrar no esquema preconizado aqui pela gente no Brasil. A prefeitura, então, ela indica então, a utilização de 2 inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo, mas qualquer um medicamento de qualquer uma das outras classes que a gente viu. Então, quais seriam eles? Os inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, os inibidores da integrase e os inibidores da protease. O esquema que é preconizado é o uso do tenofovir mais a lamivudina junto ao dolutegravir. E os esquemas contendo dolutegravir são superiores a qualquer outro esquema existente, porque eles têm menos efeitos adversos, menos interações medicamentosas e ele tem uma comodidade posológica, porque só vai tomar um comprimido ao dia. Pensando que a gente está falando de uma profilaxia de exposição, que tem que ter o tratamento certinho dos 28 dias, se a gente tem uma facilidade de adesão do paciente, é fundamental. Então, só de ser um comprimido ao dia, não 10 comprimidos que o paciente tem que tomar, é muito mais fácil dele aderir ao tratamento e fazer o tratamento certinho. Então, por isso que esses esquemas contendo dolutegravir, eles são muito superiores. O dolutegravir ele pode ser utilizado normalmente como contraceptivos orais. Porém, mulheres que estejam com qualquer sintoma gestacional, atraso menstrual ou estejam tentando engravidar, não é indicado iniciar com dolutegravir.
Nesse caso, ele seria substituído por um atazanavir, que é esse daqui, mais o ritonavir, e o malefício dele é que a gente está substituindo um medicamento só, que seria o dolutegravir, por 2 medicamentos que não existem em coformulação. Quando a gente vai iniciar o atazanavir em algum paciente, a gente tem que fazer, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se ele toma qualquer medicamento que tem uma alteração do pH gástrico. Qual que é o medicamento que todo mundo toma que tem alteração do pH gástrico? Omeprazol. O omeprazol pode tomar o atazanavir? Não, porque ele diminui a absorção do atazanavir, então ele vai diminuir a eficácia do medicamento. Então, nesses casos, passam a ser contraindicado o uso do atazanavir. Ele também tem uma outra contraindicação muito importante, que são os antagonistas histamínicos. No caso de uma cimetidina, por exemplo. Nesse caso, pode utilizar o atazanavir, mas recomenda-se que a administração dos 2 medicamentos seja bem espaçada. Então, o ideal seja de 12 horas entre um e outro. Pode falar. Se esse paciente tem algum problema gástrico, como que faz então? Porque é uma medicação forte também, né? Para forrar esse certo. Boa pergunta. Nesses casos que tem contraindicação do atazanavir e tem contraindicação do dolutegravir também, a gente vai entrar com o terceiro esquema, que é o darunavir. O darunavir, ele vai ter, então, um pouco mais complicado ainda, ele não é disponível em coformulação, então vão ser 2 comprimidos que vão ser tomados 2 vezes por dia. E a absorção dele também é diminuída a partir do segundo trimestre da gravidez. Mas aí ele não fica contraindicado, ele só tem que alterar a posologia. Em vez de ser 800 mg de darunavir, vai ser 600 mg de darunavir. Então, vamos falar um pouco sobre as contraindicações do tenofovir. O tenofovir, que está no esquema padrão da prefeitura, ele não tem tantas contraindicações. Normalmente ele é um medicamento seguro. Mas pacientes que tenham doenças pré-existentes têm mais facilidade de ter algum efeito adverso, que é principalmente a toxicidade renal. Em pacientes saudáveis, dificilmente vai aparecer essa toxicidade renal. Quando é mais fácil de aparecer, se o paciente já tem alguma insuficiência renal, com clearance inferior a 50 ml por minuto. Ou se ele utiliza alguma droga nefrotóxica, por exemplo, uma vancomicina. Aí aparece uma possibilidade maior de nefrotoxicidade. Além disso, pessoas com alguma comorbidade descompensada, principalmente a hipertensão e a diabetes mellitus. E idosos e pessoas negras têm mais chances também de desenvolver nefrotoxicidade pelo tenofovir. Mas é feito exames para rastrear. Isso, são coletados exames iniciais para saber se ele tem a indicação do uso do tenofovir. Mas assim, a gente tem que pensar que é uma medicação que vai ser utilizada durante 28 dias. Às vezes, 28 dias, o paciente consiga aguentar essa droga, porque é uma droga que vai ser em menor quantidade comparada a outros esquemas que a gente tem. E depois, se for interrompido, provavelmente, se o paciente não estiver muito descompensado, vai retornar ao normal. Então, pode ser que seja que a pessoa que for prescrever analise e fale, não, vamos continuar, vamos manter essa. Mas existe uma contraindicação, sim, do tenofovir, que são para pacientes que são positivos para hepatite B. Por quê? Porque o tenofovir ele é ativo contra o vírus da hepatite. Então, durante esses 28 dias, vai estar ocorrendo o tratamento da hepatite e depois a gente tira e o organismo vai ficar descompensado. Então, nesses casos, aí o paciente tem que trocar, sim, o esquema possológico para um que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas antes, só para finalizar, ele também tem risco de perca óssea. Então, o paciente que já tem osteopenia ou osteoporose, não é tão indicado fazer a utilização do tenofovir. E aí a gente substitui para o atazanavir mais a lamivudina. O benefício desse daqui é que ele é disponível em coformulação. Então, em um comprimido só, em um medicamento só, a gente tem 2 fármacos. Porém, ele é mais vezes ao dia, são 2 vezes ao dia. Ele tem uma resposta virológica muito boa, inferior ao tenofovir, mas ele tem uma resposta boa. Só que se a gente pensar que a gente está com uma contraindicação por outro lado, então é melhor a gente ter uma resposta virológica inferior e não ter esse efeito colateral, do que
ter um efeito colateral que possa causar algum risco para o paciente, né? E vamos falar um pouquinho sobre as contraindicações do dolutegravir. No geral, o dolutegravir é um medicamento muito seguro. Porém, existe, como todos os outros, existem os seus riscos. O dolutegravir é um medicamento que é substrato do citocromo P450, que é uma enzima que vai pegar o fármaco que está ativo, alguns fármacos, não são todos, mas vai pegar um fármaco que está ativo na corrente sanguínea e vai modificar para que ele consiga ser excretado na urina. Se o paciente faz uso de qualquer medicação que induza o metabolismo dessa enzima, o dolutegravir vai ser excretado muito mais rápido, ou seja, ele vai sair mais rápido da corrente sanguínea. Então, se a gente não tem a droga circulando na corrente sanguínea para fazer o tratamento, o medicamento acaba sendo ineficaz. Nesse caso, a gente para o dolutegravir? Não, a gente só aumenta a dosagem. Então, em vez de ser um comprimido por dia, a gente passa a tomar um comprimido de 12 em 12 horas para ter uma resposta melhor do dolutegravir. Quais são essas medicações que podem, então, induzir o citocromo P450? Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina e a própria rifampicina. O dolutegravir também altera o transporte dos cátions, né? Quais são os cátions, Ingrid? São substâncias com valências positivas. Então, a gente tem o ferro, a gente tem hidróxido de alumínio, essas medicações. Nesses casos, o indicado é que o paciente tome essas medicações ou 2 horas antes de tomar o dolutegravir ou 6 horas depois. E além disso, ele também vai ter uma modificada na expressão da creatinina, então a creatinina sérica dele vai aumentar e a depuração renal pode diminuir de 10% a 15%. Isso de forma alguma indica toxicidade renal. Pacientes que têm insuficiência renal não precisam ter medo de tomar o dolutegravir, porque depois que interromper o tratamento vai voltar ao normal. Então não é contraindicado na insuficiência renal. Falando então um pouquinho da azidovudina para finalizar os medicamentos, a azidovudina, o principal efeito que vai aparecer então é o desconforto gástrico. Além disso, ela é o principal medicamento com toxicidade mitocondrial. Então o que pode ser que aconteça? Uma anemia, uma lipoatrofia e uma acidose metabólica. Nesses casos, pacientes que, quando for fazer aqueles exames iniciais, tem uma dosagem de hemoglobina inferior a 10 mg por decilitro, não tem indicação do uso da azidovudina. E só para falar um pouco do geral de todas as classes, os inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo, então, vai ter a esteatose como possível efeito colateral, a esteatose e a acidose. Os inibidores da protease vão ter possíveis hemorragias, desglicemias, e alteração de triglicerídeos e de colesterol, e os inibidores não análogos dos nucleosídeos vão ter lesões hepáticas. Aí, igual você comentou agora, tem uns exames que são feitos antes do início da PEP. Então, quais são esses exames? A gente vai ter uma dosagem da creatinina para ver se é um paciente renal, que é algum renal. Glicemia, para o caso de azidovudina, para a gente saber se esse paciente está indicado para ele não desenvolver uma anemia. E o hemograma e a glicemia é para o dolutegravir, que o dolutegravir ele aumenta a concentração plasmática da metformina, eu ia falar metformina por conta do paciente, da metformina. O ideal, normalmente os pacientes vão tomar 850 mg 3 vezes ao dia. Se esse paciente está com essa posologia, é reduzir a metformina para 1000 mg por dia, ou seja, 2 comprimidos de 500 mg. Aí a gente também tem o teste HIV para a gente ver se o paciente está positivo ou não. E futuramente vai fazer de novo esses mesmos exames. 4 semanas após vai testar novamente para ver se está positivo ou se a PEP está fazendo efeito. E 12 semanas após, a mesma coisa, para ver se de fato fez efeito o medicamento. Aí eu pergunto para vocês, no caso de surgir algum efeito colateral, a gente suspende o uso da PEP? Sim. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Acho que não é para suspender,
porque a pessoa não está com HIV, eu acho que é suspeito, mas em caso Sim, normal, pior. não. Porque já é esperado, né? Bom, HIV, infelizmente, ainda é um problema de saúde pública. E, apesar de todos os recursos que a gente tem, ainda é um problema de saúde pública, porque o paciente fica imunossuprimido. O paciente com HIV, ele não morre de HIV, ele morre de qualquer outra coisa, porque as células de defesa vão estar com defeito, né? Por isso, não é indicado interromper o tratamento. O que normalmente funciona? Tratar os sintomas, medicamento para tratar os sintomas. Se mesmo assim, eventualmente, esses efeitos colaterais são tão severos, ainda assim não é indicado interromper o tratamento. Porque lembrando, é aquela pílula do dia seguinte, ela tem que fazer o uso durante aqueles 28 dias, para que o vírus não consiga se incorporar no organismo. Nesses casos que esses efeitos colaterais são muito severos, o profissional que está prescrevendo ele pode optar por mudar o esquema dos antirretrovirais, mas suspender não é a resposta. Vai adaptando. Isso mesmo. É isso. Muito bom, bem entendido. Pessoal, vamos retomar o quiz rapidamente, só para a gente ver pergunta por pergunta, tá bom? Só para ver como foi o aprendizado. A gente pode, a gente tem que fazer o relatório ainda. Pode ser. Claro. Você tem? Não tem. Nossa, foi ótimo. Vocês gostaram? Amanhã tem de novo. Ui, perdão. Obrigado. Ah, eu queria folha de papel. Obrigada, viu? Um prazer. Um quiz que ela fez, ela vai fazer de novo, vai repetir para ver. Vai fazer ele de novo no aula ou vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui agora, porque nós temos as respostas. Aqui já tem as respostinhas. Vamos lá, só para ver se foram sanadas todas as dúvidas, né? Tem uma caneta? Ah, não, achei a minha. Há tanto tempo que sumiu. Lembrando, pessoal, que as respostas, o gabarito está aqui embaixo. É só para a gente retomar tudo. Pode ser assim, eu começo? Pode ser? Então vamos lá. Um está aqui no verso. Tá, então, Aqui, ó, para primeira pergunta. Será que eu conheço a PEP? O que é o esquema PEP? Alternativa A, novo tratamento do HIV que utiliza o AZT. Todo mundo achou? Vamos voltar. Ó, Outro virando lado. essa página. Isso Isso aí, ó. aí. Todo mundo achou? Todo mundo encontrou? Então vamos lá. Questão número 1. O que é o esquema prévio, que é o PEP? A. Novo tratamento do HIV que utiliza o AZT, azidovudina, como primeira escolha? Não porque a PEP não é um tratamento, ela é uma prevenção, ou seja, uma profilaxia. Ok? B. Tratamento para pessoas com carga viral elevada, visando aumentar os níveis de CD4. Mais uma vez, não, porque não é um tratamento, é uma prevenção. C. Coquetel recentemente empregado para tratamento de doenças oportunistas. Também não é tratamento, é uma prevenção. Prevenção e profilaxia, mesma coisa, tá? Alternativa D. Profilaxia após possível exposição ao HIV. Sim, muito bem. Gente, a 2, eu quero ouvir fogo. Todo mundo sabe esse. 28 dias. Nossa, mas já é a resposta. Assim, tudo bem. Então é isso, gente. Quanto tempo devo tomar a PEP? Quanto tempo, pessoal? 28 dias. Muito bem. Se interromper de forma alguma. Exatamente. Terceira questão. Qual a diferença entre a PEP e a PrEP? A. São a mesma coisa, porém diferem na dosagem dos medicamentos? Não, porque a PrEP é que nem a gente falou, é como se fosse um contraceptivo para pessoas que têm uma exposição de risco, um comportamento de risco muito frequente. Esta é a PrEP. Já a PEP é uma prevenção, caso tenha uma relação sexual desprotegida, é algo ao acaso, é um evento geralmente único. B.
A PrEP é utilizada após possível contato com o HIV e a PrEP para pessoas com alto risco de contrair o vírus? Sim, essa alternativa. C. Enquanto a PrEP tem como efeito diminuir os efeitos adversos durante o tratamento, a PrEP visa diminuir a carga viral. Nada a ver. A PrEP consiste, na alternativa B, na combinação de 3 fármacos e a PrEP 4. Por isso tem um tratamento mais curto, também não. E nenhuma das anteriores, muito menos. Bom, essa daqui eu acredito que eu não tenha falado, mas eu vou perguntar para vocês, se vocês não souberem, para mim. Quais os efeitos adversos mais comuns do dolutegravir? Cefaleia, vômito e náuseas, diminuição do nível de plaquetas de diarreia e febre, diminuição dos níveis de linfócitos e aumento de bilirrubina, pode haver máculas, que são as manchas da pele, e prurido e rouquidão. Justamente, o dolutegravir ele não tem muitos efeitos adversos. E quando ele surge, normalmente são os efeitos mais comuns de todos os medicamentos mesmo. Por isso, cefaleia, vômitos e náuseas. Questão 5. A PrEP, HIV, pode ser considerada uma vacina? Não. Muito bom. Sim, em combinação com interferon alfa, não. Sim, se administrado juntamente com AZT, não. Sim, se administrado junto ao ritonavir. Então, não é considerada uma vacina, é uma prevenção. Esse aqui eu quero ver se vocês lembram, eu acho que vocês não vão lembrar. No caso de pacientes com disfunção renal, o tenofovir é substituído por qual antirretroviral? Muito bem. É esse mesmo. E é isso, gente. É isso. Terminamos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, é o momento agora. Se tiverem dúvidas, pode mandar e-mail, 30 dias úteis para responder. Essa brincadeira. Obrigada, viu, pessoal? Filha, só uma dúvida que eu vou dar aquela lenda do valor da paciente, do bebê, que às vezes tem mãe que tem um passa para o filho, existe essa possibilidade? A Aline vai responder essa. Sim, E se o nosso sangue vai para ele? Então, o que acontece? Uma ótima pergunta. Então, a gente fala da PrEP. A PrEP, na verdade, ela já existe há muito tempo. Tá? Então, esse esquema, quando a gestante ela é portadora do HIV, mas a partir do momento que é feita a profilaxia do intraparto, ela não adquire o HIV. Tá? Então, assim, esse método não deixa de ser uma PrEP. Tá? Então, assim, as pessoas elas estão falando muito da PrEP, mas a PrEP ela já existe há muito tempo. É uma profilaxia. Então, ele pode vir sem. Sim. Ele faz uma carga, assim, na hora do parto, né, um pouco mais alterada, mais elevada, e a criança, após nascer, ele faz o uso por um determinado tempo. Por isso O que vídeo tem a acho que é opção um de tempo também. cesárea, né? Quando é caso assim, entender, eles optam por fazer para cesárea, né? Para não ter o contato com. Eu achava que era lenda, porque uma vez que tudo vai para ele, para mim ele já estava com a capacitência dada. Não. Interessante. É uma PrEP, foi uma ótima pergunta, porque não deixa de ser uma PrEP. É uma PrEP, na verdade, né? Então, assim, esse esquema ele já existe há muito tempo. Tá? Então, assim, aqui ninguém fala dessas profilaxias. Tá? Então, assim, esse esquema que é feito em sala de parto não deixa de ser um método. E geralmente vem um falso positivo no início por causa do anticorpo, né, do RN, e depois aí é feito outro exame onde vai dar Isso mesmo. Vocês entenderam o que ela falou? A questão, qual é o seu nome, Bem? Lia. Que a Lia falou, então assim, rapidamente, só para a gente não fugir do tema, mas algo muito importante, então o que acontece? Inicialmente, os anticorpos da mãe passam para a criança. Então, assim, é importante que espere-se geralmente de 18 meses, para quê? Para que não tenha eliminado todos esses anticorpos da mãe que passaram para a criança, tá bom? Então, assim, se a gente fizer um teste na criança, pode estar pegando o anticorpo da mãe. A partir de 18 meses é um tempo ideal para que a gente já possa fazer um teste e não detectar anticorpos da mãe na criança. Tá bom? Então, por isso que tem que dar essa pausa, porque muitas vezes esses anticorpos vai lá coletar um sangue, deu anticorpo reagente, muitas vezes não é da criança, é da mãe. Por isso que a criança não amamenta, né? A mãe HIV não pode amamentar a criança. Não pode. É para não passar os anticorpos e continuar passando. Para não passar o vírus. O vírus da criança. E nem que a gente também não colocou uma ótima questão, leite materno. Leite materno é algo também que transmite HIV. Sendo que toda mãe,
quando é HIV positiva, ela tem que tomar um medicamento para suspender, tá? Então, o galactogogo seria que estimula a lactação. Já ele tem que tomar um medicamento que cessa a lactação. Então, essa mãe ela não pode amamentar e a tendência é ela enfaixar no peito. Então, logo que está na maternidade, é feito o parto, então ela está lá no pré-parto, fez o parto, está lá em alojamento conjunto com a criança. Tem que enfaixar e orientar essa mãe para não amamentar de jeito nenhum. Então, O bichinho vai todo doido, né? ela vai fazer o desforo, então ela não pode amamentar. Tá bom? Então ela vai fazer, essa criança ela vai passar por um acompanhamento nutricional, nutricionista, então ela vai utilizar de fórmulas lácteas específica para o tempo dela, né? E neonato, tantos dias, mas não pode amamentar para não passar o vírus para a criança. É isso, pessoal. Muito legal. Espero que vocês Eu tenham achava que gostado. era lenda. Obrigada, Maísa. Muito obrigada. Eu perdi bastante coisa. Eu perdi bastante coisa. Ele falou que ia falar de relatório, já passou essa